Lance, acompanhando tudo sobre a investigação da morte da cantora paraense, a Dani Lee. Você viu aqui no BG com exclusividade as denúncias de ex-pacientes, inclusive, que foram feitas, que nos procuraram contra essa médica que fez a cirurgia, procedimento na cantora, que infelizmente morreu depois desses procedimentos. A nossa Beatriz Frenner está acompanhando tudo muito de perto e continua trabalhando e trazendo novidades sobre a investigação. E também tem conversado com vítimas, se podemos dizer assim, dessa médica. Bia, o que nós vamos ver hoje? Olha, Jason, não é mais apenas a Dani Lee. Esse caso está crescendo muito, porque a cada dia que passa, novas mulheres procuram a nossa equipe para relatar que se sentem vítimas dessa médica. Mulheres com cicatrizes, com problemas de necrose durante a cirurgia, após a cirurgia. Mulheres que tiveram ali algum tipo de problema de saúde também envolvendo esse pós-cirúrgico dessa cirurgia plástica. Mas não para aí. Hoje nós conversamos com a família de uma moradora aqui de Curitiba, que, aliás, ela é moradora de Colombo, mas uma moradora aqui da nossa região, portanto, que ela ficou em estado vegetativo depois da cirurgia. Entrou no centro cirúrgico com a ideia de que ia sair mais bonita, com a autoestima renovada, mas depois que ela saiu de lá, a família nunca mais teve a Miriam de volta. É a história dela que a gente vai contar hoje aqui no Balanço Geral, de uma família que está há 5 anos convivendo com esses problemas de saúde, há 5 anos sem respostas da justiça, sem qualquer tipo de apoio também por parte dos médicos que causaram isso. A médica, cirurgiã plástica e o anestesista. Vamos agora assistir os relatos emocionantes da família da Miriam e entender um pouco mais sobre a história dela. Esses são os últimos registros da Miriam antes de fazer a cirurgia. As lembranças são de uma mulher sorridente, prestativa, muito ativa e animada. A Miriam estava fantástica, fantástica. Ela sempre foi de tão alegria e foi uma filha exemplar para os pais dela, para minha mãe também foi. E não tinha nada, não existia nada. A gente está há 5 anos aqui, em 5 anos ela não ficou doente uma vez. Então a vida era super enérgica, corrida. Final de semana a gente sempre recebia amigos, churrasco, festa. Ela sempre foi uma pessoa extremamente extrovertida. Essa foi a última viagem antes de tudo acontecer. A Miriam, o esposo e os 2 filhos foram para o Pernambuco. Momentos assim em família eram frequentes. Mas esse foi o último. A gente foi com outro casal de amigos nossos, que são pessoas que nos ajudam até hoje, Então, uma das melhores amigas dela, que fez uma vaquinha e a gente vai se ajudando. E essa viagem foi uma viagem de despedida. Não teve. Foi a melhor viagem da nossa vida, dos meus filhos. E muita alegria, muita brincadeira. Ela é alegria em pessoa. Em 2018, a Miriam passou por uma cirurgia plástica de substituição da prótese de mama. Durante o procedimento, ela passou mal e teve uma parada cardiorrespiratória. A parada foi revertida e, mesmo assim, depois disso, a cirurgia continuou. Os familiares da Miriam só ficaram sabendo disso horas depois. E foi a própria família que providenciou a transferência dela para um hospital equipado com uma UTI. O resultado é que a Miriam teve sérias lesões cerebrais e hoje o estado dela é considerado irreversível, vegetativo. A cirurgiã plástica e o anestesista que fizeram o procedimento da Miriam foram os mesmos que operaram a cantora Dani Lee, a rainha do brega, que veio do Pará para ser operada em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, em janeiro de 2024. Dani Lee teve complicações durante o procedimento. Foi transferida para um hospital com UTI e morreu 5 dias depois. Eu acredito que as instalações não estariam adequadas para esse tipo de cirurgia, por ser uma cirurgia muito grande. Nós vamos juntar todos os prontuários dela e vamos passar para um médico, um legista, para que ele
indique se essa intercorrência na cirurgia foi realmente uma fatalidade ou se teve alguma culpa ali, se teve alguma negligência, imprudência ou imperícia. A família da Miriam acredita que as supostas complicações na cirurgia da cantora Daniely seriam as mesmas que a Miriam passou há 5 anos, já que a dupla, médica e anestesista, é a mesma. Em 2018, na cirurgia para troca de prótese, a Miriam teria acordado durante o procedimento e recebido uma nova dosagem de sedativo e anestesia. Ela foi fazer um procedimento extremamente simples, uma troca de prótese. Procedimento que leva em torno de 1h30, 2 horas, no máximo. Então, ela entrou às 15 horas, até às 15 horas a gente estava conversando. E eu comecei a ligar para a clínica, disse que estava tudo bem, deu 6h30 nada, deu 7 horas, começou a dar um desespero. Por volta das 7h15 eu cheguei no hospital e vi que ela estava toda trêmula, né, com oxigênio no nariz e um oxímetro no dedo, né? Então esse era o total suporte que a clínica dava. E foi ali que eles falaram que ela fez uma parada, que entubaram, mas extubaram ela também. Eu não entendi o porquê da extubação. Então ela teve uma parada teoricamente de mais de 10 minutos por conta da lesão. Segundo o hospital, foi de 1 minuto, 2, mas não justifica o tamanho da lesão. O Eduardo fez uma denúncia ao CRM. A médica responsável pela cirurgia plástica foi inocentada pelo conselho. O anestesista recebeu uma advertência. Para eles, nada mudou. Já para Miriam e para a família dela... Esse era o nosso quarto. Hoje virou o quarto de suporte para ela. Eu durmo com meu filho no sofá. Minha mãe dorme no quarto do meu filho. A gente se ajusta da melhor forma possível. Já fazem 5 anos. Ter minha neta com 15 anos, ajudar a mãe a fazer tudo, né? Ajudar a limpar, ajudar a dar banho. O meu neto com 12 anos, né? Tem que me ajudar, porque ela vai para a escola, é horário diferente um do outro. Então é difícil. Nesse processo que tramita em segredo de justiça, é possível ver que constam 3 censuras públicas do CRM contra a médica. A censura pública é uma penalidade leve, que restringe o profissional da atividade por apenas 30 dias. Por isso, a médica continua trabalhando normalmente. Uma das coisas que a gente pediu foi que aumentassem os níveis de segurança durante as cirurgias. A experiência foi que passaram pano na minha cara ali. É uma autoproteção entre os médicos ali. Então tá aí o resultado do CRM, né? Da audiência do CRM. A mesma dupla de médicos mataram uma pessoa. Precisou isso acontecer? Será que eles vão tomar uma medida diferente? Em 2005, segundo essa publicação da Agência Estadual de Notícias do Governo do Paraná, a mesma médica que operou Daniely e a Miriam foi autuada por lesão corporal pelo Núcleo de Repressão aos Crimes contra a Saúde. A Polícia Civil descobriu que ela atendia em uma clínica clandestina. Na época, a delegada disse, abre aspas, a clínica não tinha condição alguma para realizar cirurgias. A possibilidade de um paciente ter uma infecção hospitalar é muito grande. Fecha aspas. Essa operação da polícia feita em 2005 se originou de uma denúncia que aconteceu em 2003 por parte de uma paciente que alegou problemas por conta dessa cirurgia plástica. Na matemática de todas essas datas, a gente observa que se passaram mais de 20 anos desde as primeiras denúncias contra a médica. E mesmo assim, ela não parou de atuar. Existe uma previsão de que determinadas cirurgias pode ter esse tipo de sequela, esse tipo de resultado. Agora, sim, se está tendo muito isso, também vamos ter que analisar se não está tendo um tipo de imperícia, negligência ou imprudência por parte desse médico que está atuando de forma a não se importar tanto com o que vai acontecer com o paciente. Hoje eu acho que é uma quadrilha que faz isso, sabe? Traz as pessoas do interior para cá com a proposta que vai ser mais barata, mas eu acho que isso tinha que ser investigado bem a fundo. Gente, isso é de deixar qualquer um de nós indignado, revoltado. E a pergunta que eu faço é a que eu fiz quando a gente deu essa notícia pela primeira vez. Que lugar é esse? Que lugar é esse? As pessoas entram com um sonho,
fazer uma melhora, porque é natural buscar, às vezes, até para autoestima, né? Fazer um procedimento aqui, outro ali, e acabar numa cama de forma vegetativa. Não dá para deixar assim, do jeito que está. Tem que ser apurado de uma maneira muito séria, e os responsáveis têm que ser punidos e deixarem de atuar como médicos e anestesistas. Porque se já tem lá atrás, em 2005, ou seja, há 19 anos, já era para ter parado, não pararam. A clínica foi fechada pela vigilância sanitária, não tinha condições de atender, as pessoas continuaram. Está vendo no que deu? Vocês estão vendo o que deu? Bia, nessa hora a gente precisa também orientar as pessoas, Bia. Sem dúvida, Jasson. Como vocês viram na reportagem, a gente procurou, né, a Decrisa, que é a delegacia específica da área da saúde que atende esse tipo de situação. A delegada falou ali na reportagem que quando existe uma incidência, uma recorrência, como a gente está vendo aí, é um indício aí que pode ali realmente mostrar uma situação de erro médico. Mas isso tudo precisa ser investigado e as vítimas, não importa de que ano foram, precisam registrar o boletim de ocorrência para formalizar essa denúncia. Muitas pessoas têm medo, Jasson, doutora Márcia, de procurar a delegacia, achando que já não vai dar em nada, por ser aí um processo contra um médico, que é um profissional aí que tem uma certa credibilidade, é respeitado na sociedade, mas é importante denunciar, mesmo que tenha passado muito tempo, faça a sua denúncia. E a doutora Aline Manzato, que é a delegada responsável ali pela Decrisa, também falou com a nossa equipe sobre orientações diante desse cenário, que não é só o caso dessa médica, mas de muitos outros cirurgiões que estão colocando pacientes em risco porque querem fazer vários procedimentos de uma vez só, para aproveitar ali o valor da anestesia, para aproveitar o valor do centro cirúrgico. Eles querem operar tudo de uma vez, é o que relata a delegada. Vamos entender agora quais são as orientações que ela repassa como autoridade policial. Importante prestar atenção, você aí que tem o sonho de fazer um procedimento estético ou qualquer que seja o tipo de cirurgia, porque essas dicas são válidas para qualquer paciente. Então, veja, em que local vai ser feita a cirurgia? Esse local tem suporte para acontecer alguma intercorrência? Tem suporte para salvar essa pessoa? Tá, esse profissional, ele é conhecido, ele é especialista, isso é muito importante. Procurar ver se o médico, ele tá te dando a orientação com relação, olha, uma cirurgia muito extensa ou vai tirar muita coisa, vai fazer, não, vamos aproveitar que você já vai pagar o centro cirúrgico, vamos fazer isso, aquilo. Olha, eu acho que talvez consulte um outro médico e pergunte o risco. Por quê? Porque é isso que eu disse. Extensão de cirurgia, quanto maior a cirurgia, mais áreas abrangidas, aumenta o risco, e quanto maior o tempo de duração da cirurgia, aumenta o risco de um óbito ou de uma sequela. São aí dicas importantes para se manter atenção. E é claro, desconfiar do preço. A família da Miriam contou pra gente que economizou R$2.000 em relação aí de outros cirurgiões do mercado, e aí teve esse desfecho com essa profissional. Eles dizem que é um dinheiro que hoje, é claro, não vale a pena de se economizar quando a gente está falando de saúde, mas todas essas dicas listadas pela delegada também são essenciais de se levar em consideração. Analisar o local, então, que essa cirurgia vai ser feita, se tem UTI. A gente não espera usar a UTI, mas tem que ter por uma questão de segurança. Ver também todos os certificados desse profissional, conhecer outros pacientes desse profissional, fazer uma busca na internet. E é claro, né, as notícias também que sempre estão por aí alertando a população sobre esses fatos. Esse é o nosso papel também como imprensa, né, Jasson, doutora Márcia, informar essa situação para que nenhuma outra pessoa caia nesse tipo de problema, já que, de certa forma, a justiça ainda não puniu essa médica. Volto com vocês. A gente fala das mulheres, que eu acho que não são as maiores vítimas nesse tipo de caso, mas os homens também buscam, hoje em dia, doutora Márcia, né? Esse tipo de procedimento, muitos desses tipos de procedimento. Né? Já as pessoas entram nessas clínicas saudáveis, elas não têm nenhum problema de saúde, elas têm uma conformidade que elas pretendem chegar em alguma situação, mas elas entram saudáveis, não poderiam sair nessas circunstâncias, não poderiam sair lesionadas, não poderiam sair
numa situação vegetativa, muito menos mortas. Não poderia acontecer isso. Então, sim, quando você tem um evento, é um evento. Se tem 2, é coincidência. 3, já é padrão. Então, realmente, é um padrão de mau atendimento, de mau serviço, mas que dá uma consequência muito ruim. E sim, tanto o CRM tem que trabalhar contra a polícia e depois a justiça também tem que fazer a parte dela para que se faça, para que eles não lesionem mais pessoas e não se chegue a uma situação dessas na continuidade, né? Verdade, doutora Márcia Marcondes. Obrigado também a Bia, que continua acompanhando esse caso, e nós também, tendo novidade, eu trago para você aqui no Balanço Geral. Agora 20 minutos para as 2 horas da tarde, 20 para as